Olha, gente, o governador Paulo Dantas vai administrar até o final do ano um orçamento de quase 18 bilhões de reais. 14 bilhões efetivamente que ele vai arrecadar e vai ter que aplicar esse dinheiro. Só de funcionalismo ele vai gastar 350 milhões mensalmente. Quase 70 mil servidores ativos e inativos. Servidores públicos e estaduais. Aí já pensa que é muito dinheiro? Mas aonde ele vai arrecadar tanto dinheiro para manter essas contas em dia? Só o orçamento da saúde. A saúde hoje tem 10 hospitais. Só o orçamento da saúde é um orçamento pesado, quase 2 bilhões. Uma parcela significativa de gastos mensais. Mas tem um órgão federal que hoje é a salvação da lavoura, tanto para o governo do estado, a arrecadação do governo do estado, que precisa aumentar a arrecadação nesses tempos de inflação alta, como para os municípios. Dos 102 municípios de Alagoas, nós podemos dizer que 80 são municípios, eu vou usar a palavra pobre, porque não tem como receita, depende do FPM. Mas tem municípios de Alagoas que recebem 2 vezes mais só com os segurados da Previdência Social. O nosso entrevistado de hoje vai explicar com detalhes essa explicação. Como é que se fala agora? É superintendente? É gestor? Como é que se fala agora? Quantas superintendências nós temos em Alagoas? Primeiro, muito obrigado por o senhor estar aqui presente para falar sobre a Previdência Social. Isso tudo que eu falei é verdade? Pois não, é verdade, eu que agradeço ao convite, né? Aqui é gerência executiva em Alagoas. Quantas superintendências nós temos no Brasil? Hoje são 6 superintendências no Brasil. Nós fazemos parte da Superintendência Nordeste. Então, na Superintendência Nordeste, nós temos 23 gerências executivas e Alagoas é uma delas. Aqui em Alagoas, por exemplo, Arnaldo, nós temos mais de 42 agências nos municípios de Alagoas. E nesse caso, né, se a gestão para atender a todos os segurados aqui, em cada lugar, em cada município você tem, nesse caso, uma representação. A cada 2 municípios, em média, você tem uma agência da Previdência. Ainda nessas 42, vamos dizer, superintendência, agências, né? Ainda temos aquela coisa que eu acho lamentável, aquelas filas gigantescas. Nós estamos entrevistando o Ronaldo Lima, que agora é gestor. Eu vou chamar de gestor, porque eu não consigo chamar de gerente. Porque o seu cargo é um cargo de superintendência. Nós temos 44 no Brasil, não? Aqui no caso em Alagoas são as agências, 42 agências em Alagoas. E é uma gerência executiva. As superintendências são regionais. Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, temos no Rio de Janeiro. Então as superintendências tomam conta dessas regiões e basicamente aqui do Nordeste, né? Alagoas faz parte dessas 23. Aquelas filas que o segurado tem que dormir lá na porta ainda, a coisa melhorou. Porque sempre se fala em informatizar, ainda vivemos essa dura realidade. Na verdade, isso acabou, basicamente, já faz algum tempo, não existe mais a condição presencial. Hoje é tudo virtual. Hoje você, por exemplo, para requerer uma aposentadoria ou qualquer outro benefício, você tem, além do aplicativo Meu INSS, que é bastante acessível, quem não tem essa condição, né, o acesso à tecnologia, vai para o telefone 135. Essa central funciona de 7 da manhã às 22 horas de segunda a sábado. A ligação é gratuita do fixo e fizemos um contrato também com a operadora de celulares e muito em breve também vai ser de graça pelo telefone celular. Então você faz todos os requerimentos, são mais de 10 benefícios que a Previdência oferece. Então, como antigamente existia a condição física, né? Hoje em dia todo o processo é virtual. Então, não tem mais a condição de estar aguardando no sol, na chuva, ao relento, né? Nos municípios, e é algo que você pode fazer em qualquer lugar. Então, você faz o requerimento e, de acordo de onde você estiver morando, é que o benefício é concedido. Então, eu posso fazer em Maceió, estou de passagem em Maceió, por exemplo, mas sou de Palmeira dos Índios. Eu posso fazer o requerimento pelo telefone e vou receber no município de Palmeira dos Índios. É um detalhe interessante que muita gente não tem computador. E tem alguns escritórios de advogados que cobram por esse serviço. Existe uma disponibilidade para atender essa população, principalmente a do interior, né? Vamos dizer, de 80 municípios de Alagoas mais afastados, para atender essa população, sem ele gastar nada, porque ele já ganha pouquinho, né? Perfeito. Inicialmente, aqui na capital, nós temos os autoatendimentos nas 3 agências da capital. Uma fica no Tabuleiro, outra fica
próxima aqui, inclusive leva o nome até da Avenida Álvaro Calheiros, né? E a outra Jatiuca. Nessas três nós temos um autoatendimento, que é um computador disponível, um telefone disponível e com orientação também, né? De um estagiário. Não precisa pagar nada. Não precisa pagar nada. Você tem acesso, isso aqueles que não têm. Mas para requerer aposentadoria, benefício. Perfeito. Qualquer um dos benefícios, aposentadoria, pensão, o auxílio doença, que hoje é chamado auxílio por incapacidade temporária, né? E nesse caso, os que não têm, o telefone 135. Porque em qualquer lugar que você vá, o telefone existe ainda, né? Seja ele pelo celular ou fixo. Em alguns lugares existe. Até nos órgãos públicos, você pode usar o telefone fixo para ligar para o telefone 135. Uma coisa importante de falar é que também esse atendimento para as pessoas que não têm acesso, Arnaldo, à condição da informática, né, ao aplicativo, nem o telefone, quiçá um telefone celular, né, e uma qualidade que possa usar o equipamento. Por isso que o telefone 135 é tão importante e funciona até às 22 horas. Dá essa condição. E outra coisa também é que a pessoa, às vezes, tem acesso e usa o telefone. Ou seja, tira, teoricamente, a chance daquele que não tem. Imagine isso, você tem um acesso ao computador ou ao telefone mesmo e prefere ligar. Né, para ouvir a voz de alguém e tal, porque a máquina está lá, também o atendimento eletrônico existe, justamente... Essa máquina não fica como alguns telefonemas que você fica, aguarde um minuto, aguarde um minuto. Esse a gente avisa, pelo menos, olha, seu prazo de atendimento é próximos 5, 10, 15, e até porque pergunta, é preciso que o senhor aguarde realmente? Nós damos uma série de informações. Você ligar agora para 135 e diz assim, você quer saber quando vai receber? Tecle 1. Você quer saber como é a marcação? Tecle 2. Você quer saber... Vai dando pista. Vai dando, exato, você vai teclando e já vai dizendo, ó, no seu caso aqui, que o senhor digitou o CPF, o seu benefício vai ser pago no dia tal. Não tem por que ele ouvir alguém dizendo isso, porque o próprio sistema já está ali, ele evita, por exemplo, ter aguardado 10, 15, 20 minutos por um atendimento. E outra, muita gente confunde, é muito boa essa oportunidade, que é horário comercial. Gente, funciona até às 22 horas. Então, quer dizer, além do horário comercial. Se você chegar, ligar 9 da noite, está funcionando. Sábado, muita gente não, sábado não funciona. Mas tem ainda... Funciona sábado também. É legal ter essa modernização, ter chegado, né? Agora, há uma grande discussão também nos bastidores com relação às pessoas mais idosas ou às pessoas que vão requerer benefício. Precisam provar que estão vivas ou precisam passar por uma perícia. De quem é a responsabilidade da perícia? É do INSS? Pois não, duas partes aí. Vamos falar primeiro sobre prova de vida, né? É a prova de vida. Prova de vida. O sujeito, às vezes, pode até ter seu benefício cancelado, né? Isso. Houve uma novidade, desde fevereiro do ano passado, o INSS começou de forma inovadora, né? Fazer, na verdade, uma busca ativa. Hoje não se tem mais prova de vida como antigamente. Antes, o cidadão dizia, eu estou vivo. Não, agora é o INSS que diz, o cidadão está vivo. Há um cruzamento de informações com todas as bases governamentais, do Estado, inclusive, também do município. É possível, né? Não, já funciona. Exemplo, se ele votar, se ele tiver a impressão digital em algum lugar que ele fez para um documento público, um cartório, onde ele usa, uma vacina que ele toma, isso é prova de vida. Então, a Previdência tem os primeiros 10 meses do ano, a Previdência, os primeiros 10 meses, vai verificar todos os bancos de dados. Então, imagine que o cidadão votou, o cidadão tomou uma vacina, o cidadão fez um documento, então já é prova de vida. Sim. Sem ele ir para canto nenhum. Não precisa mais enfrentar aquele... Porque é uma coisa desagradável, o sujeito levava a mãe... Coisa assim que... Horrorosa. Não, já mudou. Não, acabou. Desde o ano passado, esse novo formato já existe, né? E foi revalidado. Então, os 10 primeiros meses. E os 2 últimos, suponha que nos 10 meses a pessoa não usou nada. Nesses últimos 2 meses do ano é que a Previdência vai de forma direta, manda para a pessoa, né, ou uma carta ou comunicação, quando vai receber, olha, cidadão, em 10 meses aqui eu não encontrei o senhor em canto nenhum. Nesse caso, o senhor faça, diga que está vivo no banco, na própria agência bancária, sem problema. Suponha que isso ainda não teve... Um procurador pode fazer isso. Suponha que isso não teve sucesso ainda. Não vai cancelar o benefício da pessoa. O INSS vai, mediante convênios que estão sendo firmados com os Correios, com a condição da saúde na casa. Exatamente. Mas isso numa instância última que basicamente ainda não aconteceu, porque já tem um ano que está rodando, né? Fevereiro fez um ano, e não precisamos chegar a esse ponto. Agora, isso quer dizer que ajudou bastante. Ponto, que é o segundo ponto. Eu tenho amigos no sertão, no Agreste, que antigamente reclamavam muito, e a gente fez algumas reportagens mostrando que eles tinham que, para requerer benefício, tinha que passar por uma perícia. Teve um deles, inclusive, que teve problema, jornalista, que teve problemas oculares, né? Não conseguia mais enxergar, fotógrafo, repórter fotográfico, e que ficou dependente dos benefícios para ter o benefício dele, né? Como inválido, ele estava inválido para aquela profissão dele, ele dependia
de passar por uma perícia médica. E vai hoje, vai amanhã, o perito está em greve e aquilo. O perito é responsabilidade de quem? Do Ministério da Previdência, do Ministério da Saúde. A quem o cidadão, o contribuinte vai recorrer? Perfeito, excelente colocação, até porque era a segunda parte da pergunta, que a perícia médica hoje é federal. Hoje não, já faz algum tempo, 2019 para cá. Então é perícia médica federal e não mais perícia médica do INSS. Hoje o Ministério da Previdência Social, ele tem o INSS e a Perícia Médica Federal. Então são dois comandos. Hoje não tem mais o INSS tendo um comando sobre perícia. Então é a própria Perícia Médica Federal que faz a agenda e tal. O Ministério responde através de uma secretaria especial. Então o cidadão deve se colocar para essa secretaria especial e não para o INSS. Como eu estou hoje gerente executivo do INSS, então não teria como responder nada de perícia. Por que está demorando a agenda? Não, mas a agenda não é o INSS que faz, é a perícia. Nós somos irmãos, costumo dizer, vai ficar bem claro para a população que somos irmãos. Quer dizer, quem paga o problema da perícia é da perícia. Na verdade, essa condição de pagada, a ideia é que a gente tenha alguma condição de separação, algo desse tipo. E, na verdade, eu tenho o Ministério da Previdência Social com 2 filhos. Nós somos irmãos, então eu tenho um filho que é o INSS, outro filho que é a Perícia Médica Federal. Os irmãos não têm ascendência, né? Não há essa condição. Então, eles têm a condição de responder, vamos dizer assim, e tomar conta. O que nós fazemos é garantir que isso aconteça. Tanto é que é no nosso espaço que eles realizam praticamente a construção prática da perícia, né? É feita na agência do INSS. Eles usam o cidadão usa o telefone 135 para marcar essa condição ou agendamento pelo aplicativo. E várias situações estão sendo colocadas. Por isso que coloca essa condição. Não é o INSS hoje que responde. Porém, não é por isso que nós não tenhamos também essa condição de estar com a mão dada. Porque sabe que o cidadão é que está precisando. É uma irmã do INSS. Hoje somos irmãos. E o pai é o ministério, no caso, da Previdência. O senhor sabe se seu irmão está funcionando com mais agilidade, porque esse é que é o grande drama. Exato. O pagamento é transferido para o banco. Perfeito, né, paga para a instituição bancária, ela tem as datas, o cidadão sabe o dia que vai receber. O grande problema é que o outro irmão seu, eu não sei como está hoje, o senhor sabe alguma coisa? Na verdade, como eu disse, né, é uma condição do INSS responder pelo INSS. Claro que eles podem também, a população pode buscar junto ao Ministério e a Secretaria Especial de Perícia Médica Federal as respostas possíveis. Eu não teria essa competência em razão de ser do INSS, né? Sim. Antes, quando éramos todos juntos, aí sim, era competência nossa e eu teria, francamente, olha, é por isso, por isso. Como hoje houve essa separação e eles são independentes, se eu falasse, estava até prevaricando. Então, não teria nem como diretamente dizer, como né? Vai o seu irmão, o senhor não sabe. Mas eu posso dizer que ele está conosco e o que é possível que o INSS faça, faz. E isso é fato, ou seja, o local onde vai ser feito, os servidores, por exemplo. Quanto tempo leva para o cidadão requerer um benefício? O requerimento é instantâneo, não. O requerimento hoje é instantâneo. Inclusive, quase 40% hoje de todo o sistema é automatizado. Isso quer dizer o seguinte, suponha que o próprio Arnaldo Ferreira, já tenha 65 anos de idade e tenha mais de 15 de contribuição. Começou antes da reforma, mais de 15. Se tiver o seu cadastro, que aí vai a dica, tá, gente? Olha, tudo hoje é o cadastro. Cadastro Nacional de Informações Sociais. Às vezes o nome da mãe está errado, a mulher troca o nome e não conserta. É o CPF com falha na condição do imposto de renda por algum motivo. A data de nascimento está trocada. Então, se o cadastro não estiver correto, o sistema não tem como automatizar já na hora. Na maioria das vezes é isso. E eu posso dizer, porque eu vejo lá todos os dias, data do último dia trabalhado, que é a chamada DUT para o empregado. Se você trabalhou o último dia, 15 dias após isso, quem paga é o seu patrão. Do 16º para frente, aí é o seguro social que paga. Sim. Certo, mas se você não me disse qual foi o último dia trabalhado, como é que eu lhe pago? Uma coisa pode parecer efêmera, simples, e as pessoas esquecem às vezes de colocar isso. Aí faz a perícia. Depois da perícia, vai ter que ligar para fazer um acerto pós-perícia, para trazer esse documento, vai embora 30, 40 dias. E às vezes a gente fala, olha... Chega a demorar mais de um ano? Não. Hoje, graças a Deus, não temos nada de... O máximo 3 meses? Isso. Teoricamente, você tem 45 dias, é o prazo médio. E chegamos a 70, por aí. Tem um termo de ajuste de conduta com o Supremo Tribunal Federal, o INSS, né, e o próprio Ministério. Nós temos datas e prazos específicos e temos cumprido isso, tentando cumprir o mais possível. O que pode acontecer são situações sazonais, como, por exemplo, tivemos a pandemia. Na pandemia, o trabalho ficou remoto. Em razão de ficar remoto, teve um delay, teve uma queda, mas voltou basicamente depois disso, né? E hoje temos a condição, como eu lhe falei, a automatização, que é a chave.
Então, hoje tem benefícios que são... fila naquela Não, hoje é instantâneo. Hoje, fisicamente, não. Hoje, essa fila é virtual. Sim. Você tem uma condição virtual de espera pelo número proporcional de servidores que você tem para o volume de serviço. Então, é algo que a gente, inclusive, agora fizemos alguns mutirões, isso em nível regional, né, para atender, por exemplo, os benefícios para a maternidade, breve vamos fazer também para benefício de pensão. Então, o pensamento maior é o seguinte, é entender que a pessoa que está do outro lado, que está precisando, é comida. E fome não espera. A pessoa precisa, a gente sabe disso, né? Nós temos hoje uma população de 3.300.000 alagoanos e nós tivemos aí no último cadastro único, antes das eleições, que nós tínhamos mais da metade da população, 1,8 milhão de alagoanos, né? Nesse cadastro único, que é o cadastro da pessoa pobre em situação de miséria social. Hoje a Previdência Social mantém quantas pessoas em Alagoas? Hoje são mais de 560 mil famílias. Eu pago todos os meses mais de quase 1,5 milhão de alagoanos. Se você colocar uma família média, cada benefício dessa para 3 pessoas, 1,5 milhão. Então, são mais de 560 mil pessoas. Mais da metade da população de Alagoas mantida. Quem são esses beneficiários? São aposentados, a maioria aposentados e pensionistas, um somatório geral, né? A parte social é um orçamento extraordinário. Então, para você ter uma ideia, a folha passa de 700 milhões de reais. Todos os meses. Segundo o secretário Jorge Santoro, que agora está no Ministério do Transporte, agora tem outra pessoa lá na Secretaria de Estado da Fazenda, Alagoas pagava aí algo em torno de 350 milhões de reais. O senhor está me dizendo que a Previdência injeta na economia de Alagoas 2 folhas de servidores estaduais, 700 milhões de reais? Nesse caso, inclusive, o que eu estou colocando, os dados estatísticos estão abertos a toda a população. Você pode entrar no site nss.gov.br e verificar todos os meses, a gente lança os boletins estatísticos e tem dizendo lá quais são os tipos de benefícios, né? Ou seja, transparência total e absoluta, e esses números são em razão. E é uma conta simples, imagine que você multiplique 550 mil vezes 1.302, que é o mínimo. Passa de 700 milhões, né? É uma conta simples de fazer, no final das contas, e para apurar, nem precisava ir buscar no site, porque no final é bem simples de fazer a conta. O senhor disse que a maioria é aposentado. Aposentados pensionistas, é a maioria. E as LOAs, né? Que é aquele... Esse é o benefício assistencial. São os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, que é uma coisa muito comum. As pessoas chamam muito, eu recebam LOAS, recebam LOAS. LOAS é a lei. Ele recebe um benefício de prestação continuada no valor do salário mínimo, tá? E isso também não é assim. Eu fiquei idoso, vou ter direito. Não. O idoso ou idosa com 65 anos ou mais tem que ter a condição também da renda. Por isso que é o CAD único. Essa inscrição que você falou que realmente muitas pessoas procuram. O que é 11% que você falou que tem? É isso, aproximadamente. E nesse caso específico, a inscrição no CAD único é que vai dizer se a pessoa tem ou não direito a receber o benefício BPC da LOAS. Para receber da LOAS tem que estar inscrito no cadastro único. Isso é importantíssimo. É um critério que não tem como Aquele trabalhador rural que está lá, tem mais de 65 anos, não sabe como vai sobreviver daqui para frente. Mas o rural em si tem outro ponto. O rural, esse chamado especial, em razão da atividade dele, ele também tem direito a benefício. Não da LOAS, benefício previdenciário. Que aí já dá uns 2 ou 3 programas só de falar de benefício do rural. A gente vai ficar aqui um tempão falando sobre benefício rural. Você tem ideia do que movimenta esses 700 milhões de reais? Nós temos 102 municípios. Nessa estatística que o senhor dispõe, inclusive intelectualmente, né, mentalmente, é um computador humano, o senhor tem ideia de quantos municípios são beneficiados? Se tem municípios em Alagoas que são extremamente dependentes da Previdência? Não, todos os municípios têm benefício, todos eles. Os 102, porque na verdade é pelo endereço. Vamos lá. Eu tenho hoje 42 agências e cada agência em média. Coloque 3 municípios em média, eu tenho uma agência circundada por 3 municípios em média, limítrofes. Então, mesmo que a pessoa more no município ao lado, ele vai naquela agência e é fixado naquela agência, mas recebe no município dele. Onde tiver o banco dele ou tudo mais. A administração dele está no município, mas o banco ele recebe lá na cidade dele. Isso, porque o critério foi geográfico, né? O critério é geográfico. Depois do primeiro pagamento, quem escolhe é o segurado. Mas o primeiro pagamento, o critério é geográfico. Então, eu posso dizer que, nos 102 municípios, eu tenho beneficiários da Previdência. E outra coisa importante de falar é, além desses que estão cobertos, eu tenho também os trabalhadores que contribuem para a Previdência Social. Que esse dinheiro entra também, né? Tem que ter um equilíbrio. É por isso que tivemos mudanças recentes em 2019. Você sabe quantas contribuições? Hoje aqui, por exemplo, você tem 30% coberto. E é um número relativamente pequeno em razão do que poderia ser. Porque o que existe, na verdade, é a desinformação. Imagine, olha só, quantos e quantas pessoas que estão assistindo a gente agora que têm uma atividade remunerada e não pagam Previdência.
porque acreditam que não é muito caro, acreditam que não vai servir, porque tem várias lendas urbanas que dizem que para que previdência? Bom, eu vou pagar para quê? Para ter um mínimo? Olha só que absurdo. Se você paga um mínimo, vai ter quanto? Um mínimo. Então não tem outro segredo, Qual né? é a maior contribuição? Hoje você paga, o teto previdenciário passa dos R$ 7.500. Esse é o teto. E o mínimo R$ 1.302. E para ter essa contribuição, Aí, vamos lá. a gente tem que pagar mensalmente quanto? Outra coisa importante a dizer, você não escolhe. É quanto você ganha. Você, primeiro, a Constituição Federal traz, Arnaldo, basicamente, lá no artigo 201, a Previdência ela é contributiva obrigatória, não é um favor. Eu não pago porque eu quero. Todo mundo desconta. Você é obrigado a pagar. O deputado estadual desconta a Previdência? Não tenha dúvidas, ele tem que ter uma condição. E básica, essa condição, ela hoje está praticamente nivelada. Os regimes como um todo estão nivelados. Existia um momento, até 99 nós tínhamos um modelo, e de 99 para cá o modelo é único, né? E tem as mesmas regras da gente, ou seja, o deputado vai ter que trabalhar, o federal, por exemplo, só 65, não antes. Se ele tiver regra de transição, tudo bem, os anteriores. Mas quem começou de 99 para cá, por exemplo, a regra é igual ao do trabalhador. E é outra lenda também. O deputado, gente, é lenda. É só dar uma olhada, estuda, dá uma verificada. Qualquer um pode ter um rendimento de 7 mil, é só pagar mais. Isso, e eles também. E se ele quiser pagar mais, aí sim, ele pode procurar uma previdência privada. É a escolha da pessoa, ela é facultativa. Aí não tem nada a ver mais com a Previdência. Nada a ver com a Previdência. O limite nosso é esse. E como eu estava falando da obrigação, Arnaldo, só para entender isso, porque as pessoas às vezes acham que é algo assim, que eu vou pagar o que eu quero ou quanto eu quero. Na Constituição, como eu falei, você é obrigatório, mas é obrigatório para o bem. É a única coisa que você tem obrigatório que lhe ajuda. Vou dar um exemplo disso. Quando adoece a pessoa, como eu disse, tem gente assistindo a gente agora que está lá, por exemplo, trabalhando, vendendo coco na praia. Vamos lá, coco na praia. Suponha ele vende um coco daquele a R$3, R$4, vamos colocar 5 no caro, R$5. Venda não, venda mais barato para o turista voltar, tá vendo? R$5 que seja, vamos colocar aqui. Tem o gelo para transporte e tal, não estou dizendo que está caro ou barato, só para um exemplo. R$5 ele vende. Se ele vender, vamos colocar 100 cocos aí, vamos colocar 100, né? R$500, não é assim? A 5, certo. Tire os custos, tire tudo, ele ficou com 200. Isso dá por semana 1.000, por mês 4.000. Já tirei os custos, tá? 4.000 por mês. Ele paga facultativo de 11%. Para ganhar mínimo, 1.300. Ele fatura 4 e paga sobre 1.300. Na teoria, ele não pode fazer isso, mas na prática ele faz. Quem que se prejudica? Ele. Porque se ele pagar sobre os 4.000 e viesse a adoecer da coluna, porque está carregando o peso do coco, uma queda ou algo desse tipo, ele estava coberto e ia ganhar proporcional aos 4.000. Ele é obrigado a pagar no que ele ganha, no limite até dos 7.500. Mas ele pode pagar além desses, ele pode pagar a mais para poder ter uma aposentadoria? Pode, a escolha é o bolso. Agora, obrigatoriamente é proporcional ao que você ganha. Se você ganha, exato, você declara que ganha 3, tem que pagar de 3, 4 de 4, 5 de 5. O limite é 7, 7.500. Ganhou 9, não, só paga sobre 7.500, porque eu só posso lhe devolver até esse valor. E detalhe, o cálculo é proporcional ao tempo, que é outra ilusão. As pessoas acham que não, eu vou pagar só os últimos 3 anos mais altos, 4. Gente, é uma média, até porque eu estou falando de um seguro social. Eu não estou falando de uma seguradora que vai dar lucro, não, para os seus acionistas. Você é o acionista, o cidadão é o acionista, é você que está pagando para poder receber. Então, como não tem lucro, basicamente, quanto mais você paga, mais recebe. E eu faço um proporcional. Veja como isso faz sentido, só para fechar o raciocínio. Imagine você, eu estou pagando de 94 até hoje. Aí eu comecei pagando 10, 20, 30, 50, 70, hoje pago 100. Eu vou receber 100, como? Se eu comecei pagando 30. Eu vou atualizar os seus 30, que hoje seriam 50, vou somar tudo e dividir e vou lhe dar uma parte, proporcional ao que você pagou. Porque senão eu não me sustento. Esse é que é a grande ideia da Previdência. É uma condição de sustentar, que o povo acha que é pirâmide. Eu leio cada coisa absurda. Eu vi uma pessoa falar na internet, que eu fiquei de queixo caído. Rapaz, quanta falta de informação dizer que Previdência é pirâmide. Eu digo, meu Deus do céu, olha, é uma falta de senso, de lógica. E vou dizer mais, outros colocam como investimento, sabe, Arnaldo? Diz assim, se você não pagar a Previdência, pega esse dinheiro e coloca numa poupança, depois de 30 anos, tira para tu ver. Não, a questão é a seguinte, esquece. O cidadão, infelizmente, eu digo o brasileiro como um todo, ele não foi criado para poupar. Se eu tivesse desde pequenininho, eu vou dizer por mim, pequenininho, já com aqueles poupando o dinheirinho e tal, pensando, eu com 2, 3 anos pensando daqui a 30, 40, onde é que você tem isso? Outra coisa, as vicissitudes, a vida, ela tem etapas, e é óbvio isso. Diferentes. Aí você imagina o seguinte, eu tenho uma conta, em vez de pagar a Previdência, eu vou pagar numa conta, todo mês o que eu pago a Previdência numa conta, certo? Daqui a 3 anos ou 4 eu adoeço.
esse dinheiro da conta eu vou tirar, não vou para gastar, certo? E depois começa do zero. Gente, não é assim. A Previdência ela tem 10 benefícios, só penso em um, que é a aposentadoria. Eu quero retomar uma discussão aqui também que eu acho que deve ser do conhecimento mais da Previdência do que meu, tecnicamente falando, é que nós temos aí hoje, como só em Alagoas, né, 700 milhões mensalmente, uma população aí de quase mais de 500 mil pessoas. Só que essa população brasileira, alagoana, que está dentro desse contexto, está envelhecendo. E nós temos notícias, por exemplo, de pessoas que não têm mais 2, 3, 7 filhos como antigamente, mas que têm 2, 3, todos dependentes daquela aposentadoria. E essas pessoas não estão pagando a Previdência. Isso aguenta quanto? Isso gera quanto em déficit para a Previdência? Isso pode comprometer esses 700 milhões de reais que o Estado recebe hoje? A priori sim, porque nesse caso, essa dependência, né, vai partir mais para o social. Pode acontecer casos desses que você colocou agora. Imagine que eu tenho lá o avô e a avó recebendo cada um benefício, mas moram os filhos deles, os netos deles, um sobrinho. Então, esse grupo familiar, ele não depende diretamente, socialmente, desses dois. Porque eles podem também... Mas nós temos uma realidade gigantesca que depende. Não, mas essa dependência que eu falo depende do grupo familiar, ele vai para o social. Sim. Exemplo, o CadÚnico não considera... Tem duas famílias. Eu tenho a família CadÚnico e a família Loas. A família CadÚnico é por Bolsa Família, essas coisas. E a família Loas, não. Na família Loas, por exemplo, da lei orgânica, só vai entrar pai, mãe, filhos menores de 21 ou maiores desde que solteiros e que morem na casa. Neto só entra... Isso, neto não entra para a BPC Loas. Não entra. Já no CadÚnico entra neto, bisneto, tataraneto, quem mora na casa. Então, são situações distintas sociais. Por isso que esse fenômeno pode mudar ao decorrer do tempo, né? O que pesa é basicamente de onde vem. Exemplo, o artigo 195, já falando em Constituição, ele fala do financiamento da Seguridade. E no financiamento, é muito claro lá que ele diz, olha, é toda a sociedade, o Estado, empregador, empregado. Ok. Esses que fazem parte hoje do financiamento. E dizem, em cada parte, cada um vai entrar. Por isso que é tão importante dizer que essa condição da Constituição traz a segurança e a garantia. Difícil, mas eu acho que a gente não vai chegar a isso, né? A não ser, espero que não mude nunca nesse sentido da Constituição, cláusula pétrea lá, que o pagamento da Previdência é sagrado. Então, independente de ter arrecadação ou não, o tesouro é responsável por qualquer falha. Tem que dar conta do teu dinheiro. Isso, mas o tesouro é quem, né? A gente, né? Por falar em tesouro, esses últimos 4 anos de gestão federal, como é que ficou a Previdência? Tivemos um ponto muito importante nesses últimos 4 anos, que foi a reforma. Em 2019, né, no governo passado, tivemos a reforma da Previdência, que trouxe avanços, trouxe situações de discussão. O que a Previdência, por exemplo, o INSS, muita gente, em razão do contexto que eu atuo também como professor, enfim, me procuravam para debater sobre reforma. Eu disse, gente, olha, eu não posso debater sobre reforma no aspecto de Previdência, porque o INSS cumpre apenas o que está na norma. Muita gente tem o INSS como o vilão malvado, né? Mas olha só, eu aplico o que está na lei. A lei diz assim, só entregue ao Arnaldo esse terno se ele disser a senha. O Arnaldo não fala a senha, eu não dou o terno, mas eu sei que é dele. Sim, mas ele não disse a senha. Onde é que está isso? Na norma. Então, o INSS hoje, e de fato sempre foi, nós aplicamos a legislação, não a fazemos. Por isso que a condição, os deputados e senadores que fizeram a reforma, né, claro, com todo aquele trabalho, não foi fácil. Eu imagino que você usar um critério social e um critério matemático no mesmo lugar, não sou economista, então nem posso pensar numa situação dessa. Um critério matemático e social, para os dois chegarem no consenso, talvez você possa até me ajudar mais nisso, em razão da sua experiência. Como você vai chegar nesse contexto, o social e o econômico ao mesmo tempo? Como é que eu atendo os dois? Então, nesse sentido, foi muito difícil, eu suponho que seja, para que ele decidisse, né? Qual é o limite hoje da aposentadoria? Para receber até R$ 7.500. Tá, hoje é o teto, né? Teto de idade? Não tem, a teto de idade não existe, até enquanto você basicamente estiver vivo, basicamente recebe. Porém, hoje eu tenho, em razão da reforma, que falávamos, uma idade mínima, não é? Para aposentar. Para aposentar. Então, essa mudança, homem 65, mulher 62. Que é por isso que está acontecendo aquele problema lá na França, né? Eles querem aumentar, vê que guerra, querem aumentar a idade e tal. Aqui, na verdade, esse ponto foi até pacífico em razão, porque nós temos, como você falou, um envelhecimento, né? E se eu não criar um critério etário que me dê uma base mínima, o sistema ia ruir. E é uma condição, como eu disse, eu não sou economista, não tenho essa expertise da economia, mas o basicão que a gente aprende é que esse sistema nosso, que é um sistema de repartição simples, isso quer dizer assim, um entra, outro tem, um sai, um entra, para poder equilibrar.
Imagine o que é você fazer isso com esse déficit que eu tenho. Por exemplo, você até falou nisso, né? Antes você tinha 7 filhos por família, 6. Hoje 2, 3 no máximo. No máximo. Em média, em regra, a pesquisa última que eu fiz era 1,6 por família. Pai, menos de 2, média geral. Aí você tem um desequilíbrio. Ele já me assinou ali, o meu diretor de TV aqui, já me assinou que eu tenho apenas 3 minutos, menos de 3 minutos. Eu vou aproveitar esse tempo, porque você estava preocupado que era muito tempo, né? Verdade. Hoje, esses 700 milhões mantém quantos municípios? Mantém todos os municípios, mas no grosso, ele movimenta a economia de quantos municípios? Você tem ideia? Em média, eu acho que mais de 70%, porque no final das contas, às vezes o valor que chega... Mantém mesmo a economia de 70% dos municípios. Se você tiver uma condição diferente, e esse dado tem que ser, claro, né, colocado com várias outras situações, o próprio FPM, que é a fonte que entra, basicamente, que não tem um recurso que venha de algum comércio, alguma indústria, etc., mas a Previdência é uma figura muito marcante nessas economias. Porque, basicamente, você tem, em média, um salário mínimo. Esse é o valor médio que é pago. 70% dos benefícios é de mínimo. Ninguém recebe menos que o mínimo. Não pode. Só se depende do benefício. Por exemplo, o auxílio-acidente, sim. Mas são casos muito pequenos. O auxílio-acidente é o benefício que pode ser menor que o mínimo, tá? E o família também, que é uma cota. São os dois benefícios que podem ser menos. Salário maternidade é nosso. É mínimo nosso. Também. Na pior das hipóteses, né? E esse tem uma peculiaridade bem interessante já nesse finalzinho. Ele pode ser mais que o teto. Olha, o salário maternidade, ele tem esse diferencial para garantir a não discriminação contra as mulheres. O limite é o do Supremo Tribunal Federal. Se você tiver uma contratada sua que ganhe 30 mil, o INSS reembolsa os 30 mil. Até o limite do Supremo faz isso, para evitar discriminação. Porque senão, você só recebe do INSS até 7.500, vamos colocar. Você contrata uma mulher por 12, né? Aí, nesse caso, para pegar de volta 7.500, podia ser que acontecesse. Claro que não é coisa confirmada, mas podia. Para evitar isso, olha, todo mundo igual, meu amigo, olha, até o limite máximo de salários do Brasil, que é o do Supremo, eu pago. O reembolso é feito. Para encerrar essa entrevista, eu sei que tem muita gente aí que não precisa, mas tem muitos, eles vão poder repassar essas informações, tem um efeito multiplicador, são 65 mil só assinantes desse canal. Se paga alguma coisa para o sujeito requerer aposentadoria? Não, em hipótese alguma. Não se paga nada. Rapidamente, como é que ele faz? Olha, muito simples. Ele tem 3 possibilidades. A primeira delas é ligar para o telefone 135. E lá você tem mais de 100 possibilidades. 135, de graça, 7 da manhã, 22 horas, de segunda a sábado. Ligação gratuita do fixo e do celular, em breve será também grátis. Segundo, aplicativo Meu INSS. Tá lá, maravilha, você faz, a senha é aquela GovBR que você usa para tudo. Até para requerer a declaração do imposto de renda? Para tudo, são mais de 6 mil serviços que você usa com GovBR. De graça, não precisa contratar advogado nenhum para isso. Zero. O que você precisa ter é essa condição, essa consciência que o benefício é necessário e quem vai usar é você e sua família. Na sua ausência, infelizmente você vem a falecer, pensão por morte. Outra pessoa aqui eu vou demorar. Eu e o meu amigo deputado, alguns deputados, nós vamos demorar a morrer. Se Deus quiser. Olha, gente, me coloque nesse grupo aí, tá? Também. Ronaldo, muito obrigado. Entrevistamos o... Como é que fala o nome? Gerente executivo do Gerente INSS. Executivo, o antigo superintendente do INSS Alagoas. É o homem, hein? Ele deu explicações e a gente não precisa gastar mais nada e nem... Até porque a Previdência hoje é toda no computador. E é uma luta forte para combater a corrupção. Não precisa a gente contribuir com nada para a irregularidade. Vai lá, ele deu a pista. Reveja no YouTube, nos outros canais das redes sociais, que você vai ver essa entrevista. Foi muito bom. Muito obrigado. Eu agradeço. Até a próxima oportunidade. Obrigado.